Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 84. O mundo precisa de você. Oi, gente, tudo bem? O episódio de hoje eu me inspirei no livro da Rachel Hollis, Girl, Stop Apologizing. Esse livro eu li em 2019, ano passado, e eu me identifiquei bastante com o livro. O livro ele conta bastante da história dela, sobre coisas que ela passou na vida dela. E o mais importante é que ela fala que a gente se desculpa demais por ser do jeito que a gente é. Então, por isso que ela fala, o título do livro é Menina, pare de se desculpar. Pare de ficar pedindo desculpas. E tanto que tem muita coisa do tema dela, que tem... Eu fui num evento com a minha filha esse ano, foi um pouquinho antes de começar a loucura do corona, já estava no ar, digamos assim, mas ainda as coisas estavam funcionando. A gente foi num evento de 3.000 mulheres, que foi muito bom, um evento que a Dani fez bastante trabalho para conseguir ir nesse evento. A gente fez uma campanha vendendo biscoitos, a gente depois ganhou o ingresso do marido da Rachel, que hoje é ex-marido dela, mas na época era marido dela, e ele viu os vídeos que a Dani fez e acabou dando ingresso pra gente. Sei que foi assim espetacular, um evento de 3.000 pessoas, onde praticamente todas mulheres que estavam lá. Acho que tinha um homem que estava lá assistindo a palestra, outros se estavam lá, estavam trabalhando, mas era um evento de desenvolvimento pessoal para mulheres. E acho que a Dani era a mais jovem, além dos bebezinhos de colo que estavam lá. Mas foi muito interessante, foi muito, muito bom. A Rachel é uma autora americana que a gente acompanha há muito tempo, e ela fala muito que ela é uma pessoa que somente com o 2º grau conseguiu montar uma empresa multimilionária. E ela sempre fala, eu consegui com informações grátis que a gente acha na internet, no Google, e eu fui pesquisando e fui tentando. E uma coisa que ela fala até no livro, e eu já escutei ela falar várias vezes, é que assim, se você não tem o conhecimento ou a experiência naquilo que você quer fazer, a tua determinação é que vai fazer toda a diferença. Então ela mostra toda essa determinação que ela tem desde o começo, com os empreendimentos que ela tem, que ela já teve, que ela tem, e eu gosto muito, me inspiro bastante nela. E esse livro, então, eu li em 2019 e fiz várias anotações nele, várias coisas que refletem também na minha vida. E uma coisa que, então, o título do episódio de hoje que fala que é O Mundo Precisa de Você, é que a gente precisa acreditar que o mundo sim precisa da gente do jeito que a gente é. Se a gente ficar cada vez imitando alguém, cada vez tentando ficar de acordo com um certo grupo, com um certo tipo de gente, digamos assim, a gente perde o nosso valor, a gente perde a essência, a nossa real... o nosso real significado aqui, porque o mundo precisa de você do teu jeito, não do jeito que já tem uma outra pessoa. Então, só existe um você aqui, só existe uma pessoa igual a você, é você, não tem igual, é você. E só tem uma Andrea Cristina Brito, sim, meu nome é Andrea Cristina Brito, e só tem uma. Pode ser que tenha outras Andréias aí com o mesmo nome que eu, mas só tenho eu. Com a minha mesma cara, com o meu jeito, mesmo jeito de andar, jeito de falar, só tem eu. E o que eu quero dizer com isso é que a gente vive numa sociedade onde que a mídia nos fala o que é certo e o que é errado,
onde pessoas ao nosso redor vão dizer o que é certo e o que é errado, e a gente vai sempre acabar tentando se igualar a esses padrões, essas pessoas, essas coisas que falam pra gente fazer. E a gente esquece de coisas que a gente quer ser naturalmente, que a gente nasceu para ser. Então, eu convido a você a parar de pedir desculpa por ser quem você é. Isso é uma coisa que eu fiz muito tempo na minha vida, que eu me desculpava por ser do jeito que eu sou. E eu sempre senti que eu era diferente. E só que quando você é criança, ser diferente não é sempre tão legal. O que mais você quer é estar igual ou pertencer a um certo grupo, certo? Então, eu sempre pedi desculpa por ser diferente, por pensar diferente, por falar diferente. E isso acaba com que a gente não se aceita e a gente não se ama. E a gente não se amar faz com que a gente deixe de cuidar da gente. Então, eu passei muito tempo da minha vida esperando com que os outros me amassem, mudando o meu jeito de me vestir, o jeito de ser, para que os outros gostem de mim. E acaba que a gente esquece de gostar da gente mesmo. Então, venho aqui convidar vocês a pensarem um pouco mais sobre quem é você, quem você realmente é. Porque a gente esquece que quando a gente é criança, a gente tem muito menos preconceito na nossa cabeça, praticamente nada. Então, tudo que passa na nossa cabeça é possível, tudo é possível quando a gente é criança. Só que quando a gente vai crescendo, a vida vai ficando diferente e a gente vai tentando se enquadrar, se encaixar em grupos e a gente vai deixando aqueles desejos que a gente tinha de criança para fazer outras coisas, para poder se encaixar nesses grupos. Então, a ideia é voltar a pensar o que você gostava de fazer quando você era criança, ou desde sempre quais são o tipo de brincadeira que você gostava de fazer, teu passatempo. Veja se, voltando nesse tempo, nesses anos, você não consegue descobrir uma pista sobre coisas que você tem uma grande habilidade para fazer, porque você gosta muito de fazer aquilo, você era muito bom em fazer. E, por exemplo, eu sempre gostei de brincar, de ter uma empresa. Eu adorava brincar, eu brincava com minhas primas de correio, a gente montava um correio, então a gente era o dono do correio, então a gente recebia as cartas, a gente entregava as cartas, a gente já fez floricultura na casa da minha avó, pegando as flores da roseira da minha avó e vendendo. Já fiz, a gente gostava de brincar de teatro, fazer apresentação, eu adorava fazer a apresentação, gente. E esse é um dos meus sonhos, de um dia poder fazer palestras e tudo mais, mas desde pequena eu gostava muito de fazer apresentação. Então, que seja de dança, que seja de teatro, eu sempre gostei. E isso depois também na escola, quando tinha apresentação que tinha que fazer na escola, nunca foi um problema para mim, eu sempre gostei disso. Então, assim, volta na tua vida e começa a pensar o que você gostava de brincar bastante, quais eram essas atividades, porque ali vai estar o segredo de muita coisa da tua vida. E às vezes você tá lutando contra aquilo. Você quer muito, só que digamos que a vida de hoje, a sociedade de hoje não te permite fazer o que você quer. Então, o que você... E isso, quando você começa a trabalhar nessas coisas que você gosta, que estão lá dentro de você, é como se fosse o teu chamado, é como aquilo que você veio para fazer. Você teve a pista disso quando você era pequeno, e com o tempo, entrando na sociedade, acabou, digamos, se perdendo. Mas se você tem alguma coisa lá que te lembra alguma coisa, pode ser que você hoje já faça exatamente aquilo que você sempre quis fazer, você já realizou o teu sonho profissional, digamos assim, mas tem muitos que ainda não. E com tudo isso eu quero dizer que isso, quando a gente descobre essa nossa vocação, essa coisa que a gente
gosta muito de fazer, porque é aquilo com que a gente quer trabalhar, é aonde o mundo precisa de você. Ele precisa que você seja você mesmo e você mostre essas suas habilidades para o mundo. E, e pare de achar desculpas para não fazer. Desculpas para que não dá, já passei da idade. Eu tenho filho para criar. E a história de desculpas é bem séria, gente, porque a gente gosta muito de achar desculpas e a gente inventa umas desculpas tão bem boladas que a gente acredita tanto nelas, mais do que alguém que está escutando a gente falar das nossas desculpas. E eu sempre falei, isso é uma coisa que eu sempre a gente conversa aqui em casa, que a gente fala, não vamos fazer por conta disso. Aí eu aprendi a sempre questionar, mas será que isso não é uma desculpa nossa? Porque será que isso a gente não tá só achando um jeito de não fazer? E a gente coloca desculpa, não dá para fazer porque tem que ficar mais tempo com as crianças. Mas será que a gente já não tem esse tempo com as crianças e a gente tem também o tempo porque a gente pode ir atrás dos nossos sonhos, fazer as coisas que a gente quer? E isso tem a ver também com a profissão tua, o que você faz. Por exemplo, contar para vocês que, então, eu já contei, sou conselheira em segurança financeira aqui no Canadá, e esse é um trabalho que é muito mais feito por homens do que por mulheres. Tem muito mais homem nessa carreira do que mulher, porque é uma carreira que exige bastante, não porque mas sempre porque foi de homem, mas por ser uma carreira que exige bastante, você tem menos tempo em casa. Eu sempre tive muito a ajuda do Marcelo para me ajudar nessa carreira. E desde o começo, quando eu falei para ele, olha, eu vou trabalhar bastante, eu vou ficar ausente, e ele não vai, pode fazer que eu cuido, que eu ajudo. E ele sempre esteve ajudando com as crianças. Eu precisava viajar, eu precisava trabalhar até tarde, saía super cedo, voltava tarde. Ele me ajudou muito, e me ajuda muito até hoje. E só que a culpa de você não estar em casa, de você que é mulher, que é a mãe, não estar em casa para fazer a janta, para buscar na escola, é enorme. Só que é engraçado que quando é o homem que trabalha bastante, quando é o homem que viaja bastante trabalho, parece que não tem problema. Só que quando a mulher faz isso, aí tem problema. Então isso é uma coisa ainda que precisa ser muito superada. Então, se você está numa família e a mulher recebe uma proposta de um emprego, só que esse emprego vai ser bem puxado, vai exigir bastante, a mulher tende muito mais a negar isso por conta da família do que o homem. Porque o homem é como se o homem pudesse ficar longe, ele pode, não tá tão presente, mas a mulher não pode. Então, claro, eu não tô aqui querendo discutir, tá, sobre balanço, sobre família e trabalho, que eu sou super a favor, e hoje eu faço tudo que eu posso para estar sempre muito presente com as crianças, mas eu parei de usar as minhas crianças como desculpa para não fazer as coisas. E é o que eu sempre falo pro meu marido também. A gente não pode usar eles como desculpa, como se, não posso fazer porque agora tem que cuidar deles. Não, a gente consegue fazer tudo, a gente consegue se organizar para fazer tudo que a gente tem a fazer. Então, largue mão das suas desculpas, veja qual que é a desculpa que você está inventando, que você colocou na tua cabeça, que você realmente pode contornar ela e ver que realmente é uma desculpa, não é uma razão sincera. Porque o mundo precisa de você, ele precisa do teu talento, ele precisa do que você tem para oferecer. Todo mundo tem algo para oferecer para o mundo. Então pare de criar desculpas, pare de se manter naquelas desculpas. E essas desculpas muitas vezes vêm por medo de julgamento dos outros, né? O que vão pensar de uma mãe que não está em casa cuidando dos filhos. E uma dica para vocês é pensar que a gente tende a ver a vida das pessoas não como elas são, e sim como nós somos. Porque, mais uma vez, a gente entende as coisas, a gente vê as coisas de acordo com nossas experiências. Então, assim, se alguém critica você, se alguém
quer dar opinião, que às vezes nem foi convidada a dar opinião, mas alguém dá opinião na sua vida, simplesmente aceite no sentido, escute, tá, obrigada, mas siga a sua vida do teu jeito, da tua maneira de ser. Porque as pessoas estão vendo a tua vida do jeito que elas são, não do jeito que você é. Então, livre-se desse peso, desse julgamento, dessas opiniões, das desculpas, porque o mundo precisa de você. Veja nas tuas ações de hoje, da semana, do mês, o que você poderia ter feito e não fez por conta de desculpas que você colocou. Será que isso não é preguiça, às vezes? Porque assim, não, eu até quero ser mais bem-sucedido, mas vai me dar tanto trabalho. Eu até quero ajudar a criar uma organização que vá ajudar pessoas, mas nossa, dá tanto trabalho. E não posso, porque eu tenho que daí cuidar das crianças, tenho isso e aquilo. Se é realmente um chamado do teu coração, você tem certeza que quer colocar essas desculpas no meio disso? Então veja até que ponto as tuas desculpas estão impedindo de você realizar coisas tão significativas na tua vida. Eu passei muito tempo da minha vida pensando que eu era muito diferente, que eu não conseguia seguir regras como todo mundo seguia. Eu não consigo ser organizada como muitas pessoas são. Eu tenho meu jeito mais, não sei, viver a vida louca, digamos assim. Mas eu descobri que isso tá ok, que esse é o meu jeito. Essa é a Andréia. A Andréia é assim, eu não sou certinha, eu não sou toda arrumada, eu não sou toda caprichada nas coisas, mas eu tenho outras coisas que me fazem muito bem e que eu sei que eu posso fazer bem para os outros também. Que graça teria o mundo, né? Se todo mundo fosse igual, se todo mundo fosse extremamente organizadinho e igual a todo mundo. A gente precisa ter os organizados e os desorganizados. O mundo precisa dessa mistura, dessa diferença, porque a gente aprende com todo mundo. Eu aprendo com as pessoas organizadas. Muitas vezes eu queria ter meu tempo, meus dias, minha agenda mais organizada. Mas acaba que eu tenho tantas ideias na cabeça que acaba que eu me perco nessa organização. E sempre foi diferente porque eu gosto de entender o porquê de cada coisa que eu faço. E por isso, muitas vezes, acho complicado seguir regras e padrões que, para mim, às vezes não fazem sentido ou que eu acho ultrapassado aquelas regras. E eu acho que daí que veio a minha grande vontade de ser empreendedora e fazer as coisas do meu jeito. Eu não sou hoje totalmente livre ainda, pois o tipo de trabalho que eu faço exige que eu cumpra muitas regras, mesmo que a empresa seja minha, mas eu preciso seguir muitas regras no tipo do trabalho que eu tenho. Mas eu posso falar que a maioria do tempo que eu faço as coisas são do meu jeito. Então eu consegui achar uma maneira, um trabalho que eu consigo mudar as regras, entendeu? Sendo, claro, algumas leis a gente sempre respeita, mas as regras do jogo da empresa eu consigo trabalhar isso. Isso foi libertador para mim, foi tomar essa decisão de ser autônoma. Não foi fácil, ainda não é, mas era algo que eu tinha dentro de mim desde muito cedo, como eu falei. Eu sempre quis ter um negócio que eu chamasse de meu, assim, e que eu podia dar o meu jeito, o meu tom naquilo. E quando a gente tem essa chance de atender esse chamado, você se sente realizado, você se sente, ok, consegui chegar onde que eu queria. Então perceba na sua vida, tem muita coisa que você quer fazer ou até já faz que teve início lá na tua infância, na tua adolescência. Veja as coisas que você gosta, assuntos, ideias, e aí pode estar a chave do que poderia ser a sua melhor profissão e como você poderia ter o teu estilo de vida. E importante da gente se descobrir é porque o mundo precisa da gente do jeitinho que a gente é, porque com a ajuda de cada um que a gente consegue transformar o mundo. Eu me descobri agora fazendo podcast, escrevendo e quem sabe um dia fazendo palestras, escrevendo meu livro. Isso tá nos projetos que estão para vir aí. E eu consigo ver com cada mensagem que eu recebo no meu podcast
que as pessoas gostam de escutar, que ajuda, que faz perceber maneiras diferentes da gente olhar a vida. E isso é muito gratificante e é muito realizador. Eu, assim, me sinto realizada realmente de poder saber que as mensagens que eu tô passando têm significado para alguém. Beleza, gente? Era isso por hoje e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!